E aí, galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a dieta grega. Para começar, vamos falar sobre a mitologia grega associada à alimentação. A primeira a ser citada é Afrodite, a deusa lascívia do amor. O único capítulo de sua vida que remete à alimentação seria seu nascimento. Isso porque Cronos, em uma revolta contra seu pai Urano, acabou castrando e jogando os testículos de seu pai no mar, criando a deusa do amor Afrodite. O fato da deusa da paixão nascer do mar se deve pelo fato dos antigos gregos piamente acreditarem que os frutos do mar são afrodisíacos, o que realmente é verdade. Contudo, nem todo fruto do mar pode ser considerado afrodisíaco, apenas alguns alimentos em especial. Isso porque entre os frutos do mar, somente as ostras e os camarões são considerados alimentos afrodisíacos. O motivo está ligado ao fato de que as ostras são ricas em zinco e, assim, estimulam a produção de testosterona, o que influencia diretamente no aumento da libido. Já os camarões são ricos em iodo, sendo essencial para a glândula tireoide. Além disso, ambos os alimentos são ricos em ômega 3 e aminoácidos, cujas propriedades são responsáveis por melhorar a circulação e elevar os níveis de neurotransmissores no cérebro. Como resultado, otimiza seus impulsos sexuais. Bom, passemos agora a falar sobre um outro deus também muito famoso, que seria Dionísio, o deus do vinho. O nascimento dele foi um momento austero deveras. Não obstante, o que sucedeu esse evento pode ter sido pior. Afinal, Dionísio foi fruto de um dos muitos casos extraconjugais de Zeus, e por isso Hera, esposa do Senhor do Universo, ordenou que os titãs capturassem o recém-nascido e fizessem pedacinhos deles, o que de fato aconteceu. Todavia, a deusa Reia, avó do menino, o resgatou e reconstituiu, fazendo com que ele voltasse à vida. Por conseguinte, Perséfone, pessoa a quem Zeus deu a responsabilidade de cuidar de seu filho, entregou o menino ao casal Atamante e Ino, para que eles zelassem por Dionísio. Porém, era impossível escapar de Hera, que fez com que o casal enlouquecesse, literalmente falando. Após isso, Hermes, o deus mensageiro, transformou Dionísio num cabrito, ou carneiro, e o deu de presente às ninfas Macris, Nisa, Erato, Brômia e Baca, da montanha Nisa. Dionísio cresceu alimentado pelas ninfas e, com o passar do tempo, engendrou o principal motivo de ser adorado como deus: o vinho. Uma bebida assídua, como já vimos nas refeições dos gregos. Agora, passando para o próximo deus, será na verdade uma deusa, com uma história muito interessante, diga-se de passagem. Falaremos sobre Deméter. A passagem da vida de Deméter, a deusa da agricultura, que é pertinente à alimentação, também é o episódio mais consternado e triste de sua vida, devido ao seguinte ocorrido. O deus Hades havia se apaixonado por Coré, filha de Deméter, e por isso foi pedir permissão a Zeus para poder se casar com ela. Zeus ficou ressabiado e retraído em relação à proposta, pois não gostaria de dizer não ao seu irmão Hades, mas também sabia que sua irmã Deméter jamais o perdoaria se sua filha ficasse confinada no Tártaro com um deus do submundo. Portanto, Zeus deu uma resposta diplomática, nem confirmando, nem negando. Hades foi encorajado por essa resposta omissa a raptar a moça, como veremos a seguir. Em um certo dia, Coré colhia flores de um campo e acabou sendo sequestrada. Quando sua mãe deu por falta de Coré, já era tarde demais. Procurou com avidez pela filha durante 9 dias. Todavia, tudo o que conseguiu foi notícias de Hécate, a deusa das bruxas, que gritos foram ouvidos em um campo florido, e quando Hécate chegou para observar a balbúrdia, já havia acabado. No 10º dia, Deméter chegou à cidade de Eleusis,
onde foi recebida pelo rei Céleuo e sua mulher. Durante sua estadia na cidade, viveu suas próprias aventuras e acabou por descobrir, através dos filhos do rei Céleuo, que 10 dias atrás, em um campo enflorado, uma fenda abriu-se no solo de maneira abrupta, fazendo com que uma carruagem, antes puxada por cavalos negros e carregando um casal, cuja mulher gritava por socorro, entrasse pela fenda. Após o ocorrido, Deméter consultou o deus Hélio, que tudo vê, e descobriu que o autor do atroz sequestro de sua filha foi Hades, motivado pela omissão de seu irmão Zeus. Por conseguinte, Deméter se recusou voltar para o Olímpio e continuou vagando pela terra, impedindo que árvores dessem frutos e que a grama crescesse. A deusa jurou que não mudaria de atitude até conseguir sua filha de volta, fazendo com que a humanidade beirasse a inanição. Zeus acabou capitulando e desistindo. Enviou súplicas para que Hades devolvesse Coré e também disse que a menina poderia voltar, caso não tivesse comido nada no Tártaro. Hades acabou concordando em devolver a filha da deusa agrícola, mas Ascáfalo, o jardineiro do submundo, declarou que iria testemunhar contra Coré, pois havia visto a moça comendo sementes de romã durante sua estadia no inferno. Após isso, Coré reencontrou a mãe e a abraçou afavelmente, mas quando Deméter soube que a filha deveria voltar, pois provou da comida dos mortos, jurou que jamais voltaria ao Olímpio e iria extirpar e destruir completamente a humanidade, por meio da fome. Consequentemente, Zeus congregou com Hades, Deméter e outros deuses para chegarem a um consenso. Ficou decidido então que Coré passaria 3 meses do ano no Tártaro, sob o nome de Perséfone, e os outros 9 meses ficaria com sua mãe. Nesse período módico de 3 meses, Deméter não faria nada brotar, e esse é o momento que conhecemos pelo nome de inverno. E agora, pessoal, vamos de Atena, a deusa da guerra e da sabedoria. A passagem da vida de Atena que será contada é uma das mais populares histórias quando o assunto é mitologia grega. Além disso, faz alusão ao alimento deveras importante para todo o grego antigo, o azeite. Antes de iniciar, é necessário salientar um costume dos praticantes das religiões politeístas, como eram os gregos antigos, que era instituir deuses como padroeiros de cidades, para que estas estivessem protegidas. E é visando esse costume que é a seguinte história contada. Poseidon, o deus do mar, desejava ter reinos terrestres além dos submarinos, e por isso acabou cravando seu tridente na cidade de Ática, fazendo que um poço de água salgada surgisse no centro da cidade, e por meio desse presente esperava conquistar os cidadãos de Ática e se tornar o patrono da cidade. Entre mentes, Atena, a deusa da sabedoria, também fez sua tentativa de reivindicar Ática como sua cidade, porém de uma maneira tenra, dada que ela criou uma oliveira na cidade, um presente singelo, porém muito mais útil que o agrado de Poseidon, uma vez que a madeira da oliveira foi usada em construções e da azeitona foi feito o azeite, algo que não faltava em nenhuma refeição dos gregos antigos. Poseidon ficou insatisfeito com a maior aceitação do presente da Atena e por isso a chamou para um duelo. Todavia, Zeus não permitiu que lutassem e os submeteu a um tribunal justo. Dessa forma, ambos se apresentaram a uma corte divina com seres celestiais equivalentes a eles. O tribunal ficou dividido, todos os deuses ficaram a favor de Poseidon, e todas as deusas deram razão para Atena. Entre mentes, por um voto de diferença, Atena acabou ganhando. Poseidon crispou com a decisão do tribunal e por isso prorrompeu em vingança contra a cidade de Ática. Porém, Atena resolveu a situação e, por fim, tomou a cidade como sua, fazendo com que o nome Ática se transformasse em cidade de Atenas. E agora, para fechar essa parte dos deuses, vamos falar de Apolo, o deus da medicina, sol, música e tantas outras coisas. Apolo não tem uma história que faça alusão à alimentação,
Porém, existe um trecho de sua vida que traz um apotegma relacionado à moral e à condução de uma dieta saudável, que é o seguinte: Apolo só irritou seu pai, Zeus, apenas uma vez após a famosa conspiração contra o Senhor do Universo, na qual Apolo também participou, que foi a seguinte: Asclépio, médico e filho de Apolo, cometeu o ato estapafúrdio de ressuscitar uma vida que havia sido perdida. Por conseguinte, Hades, o senhor do submundo, exasperou-se, visto que teve um súdito roubado. Quando Hades se queixou com Zeus sobre sua perda, o Senhor do Universo imediatamente fulminou Asclépio com um raio, o que foi um golpe oneroso para Apolo, visto que ficou consternado e apoplético de ira pela perda de seu precioso filho. Assim sendo, Apolo vingou-se matando os Ciclopes, que eram os armeiros de Zeus, e isso causou uma raiva tão grande no maior deus do Olimpo que ele só não matou Apolo, pois Leto, mãe de Apolo, intercedeu pelo filho e fez com que Zeus se acalmasse. Entre mentes, Zeus ainda puniu Apolo, condenando-o a trabalho forçado durante 1 ano, cuidando de um rebanho de ovelhas do rei Admeto. Após o final da penitência, Apolo aprendeu uma valiosa lição e por isso engredou uma máxima que é: conhece-te a ti mesmo ou nada em excesso. E essa, como veremos, é a melhor maneira de fazer proveito da dieta. Agora que aprendemos um pouco sobre os mitos e sobre os deuses gregos, vamos ver um pouco sobre os 2 alimentos básicos para uma dieta grega. Eles são azeite de oliva, iogurte, hortaliças, leguminosas, peixes e frutos do mar, grãos integrais, vinho, ervas e especiarias, frutas, café e chá, nozes e sementes e aves e ovos. Agora que sabemos os alimentos básicos, vamos falar mais profundamente de cada um deles. Bom, continuando nessa linha de raciocínio, vamos começar agora pelo azeite. O azeite de oliva era fundamental para os gregos antigos, estando presente em todas as refeições diárias. O pão era mergulhado no azeite, a carne e os peixes marinavam em azeite para depois serem envolvidos em folhas de figueiras e cozidos. As hortaliças e os grãos recebiam azeite para adquirirem sabor intenso. Uma curiosidade interessante é que ele não estava presente apenas na alimentação, pois o azeite também era usado contra doenças, como hidratante e pomada. Quando o assunto é perda de peso, existe um paradoxo interessante, que é o seguinte: precisamos de gordura para perder gordura, porém não de qualquer tipo. O tipo de lipídio necessário nesse caso é o monossaturado, cujo azeite é o principal fornecedor, com uma quantia de 75% em sua composição, enquanto o óleo de soja e a manteiga contêm 23% e 29% respectivamente. Ele também é extremamente salutar para o corpo, sendo um ótimo combatente contra o colesterol e outras doenças cardiovasculares. Um dos motivos para isso é ele ser rico em oxidantes, em especial de uma classe poderosa chamada polifenóis, que tem sido usado para combater inflamações e proteger os vasos sanguíneos a nível celular. Um estudo publicado na revista científica Diabetes Care concluiu, após 4 anos de acompanhamento, que uma dieta suplementada com azeite de oliva diminuiu a incidência de diabetes tipo 2 em pessoas com alto risco de problemas cardiovasculares. A incidência de diabetes foi reduzida em 51% naquelas pessoas que consumiram azeite em comparação com quem teve uma dieta com baixa ingestão desse tipo de óleo. Agora que já falamos do azeite de oliva, vamos falar do iogurte grego. Essa invenção preeminente dos gregos era consumida com frequência elevada e como acompanhamento para arroz e massas. O iogurte grego é um laticínio que pode ser feito com leite de vaca, cabra ou ovelha e tem maior consistência que o iogurte comum, pois não contém soro de leite. Este tipo de iogurte tem um sabor levemente azedo, sendo rico em proteínas, vitamina B12, ácido fólico e minerais como o cálcio, o potássio e o fósforo. Por conseguinte, uma boa opção para o controle de apetite e ganho de massa muscular, além de uma ótima indicação para diabéticos por conter poucos carboidratos.
Agora vamos falar sobre as hortaliças. As hortaliças eram o que garantiam a variedade do cardápio grego, sendo preparados em sopas ou consumidos crus. De acordo com a Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, hortaliças são plantas herbáceas, ou seja, de folhas pequenas e alongadas, das quais uma ou mais partes podem ser usadas na alimentação em sua forma natural. Alguns exemplos seriam batata doce, berinjela, bertalha, beterraba, brócolis, couve, cebola e espinafre. Entre seus incomensuráveis benefícios, podemos citar a riqueza em fibras, que regulam o intestino, trazem saciedade e aumentam o sistema imunológico. Os minerais, que em sua extensa variedade realizam funções importantíssimas para o organismo. Antioxidantes, que retardam o envelhecimento como um todo. As vitaminas, que auxiliam no funcionamento dos processos metabólicos do corpo humano. E a quantidade de água, que mantém o corpo hidratado, viabilizando todos os processos citados. Sua ordem, falaremos agora sobre as leguminosas. Sendo um tipo de hortaliça, elas se originam em árvores, ervas e trepadeiras. As leguminosas são grãos que nascem em vagens ricas em tecido fibroso. Basicamente, flores se desenvolvem nos caules e se transformam em vagens, que contêm sementes de diferentes tipos, texturas e tamanhos. O seu consumo geralmente se dá em caldos, saladas e sopas, mas também podem ser usadas na forma de farinha ou cozido em bolos, pães ou massas. Alguns exemplos são feijão, grão de bico, lentilha, soja, amendoim e a ervilha. Entre seus benefícios, podemos salientar que são incrivelmente ricas em valor nutricional. As leguminosas são pequenas, mas carregadas de proteínas. Portanto, asseguram um fornecimento contínuo de energia, melhoram a saúde cardíaca e diminuem o colesterol sanguíneo, facilitam o trânsito intestinal e o volume fecal. Agora vamos falar sobre frutos do mar e peixes. Eles eram a principal carne consumida pelos gregos antigos, dado a extensa exposição da região para o mar. Os peixes eram grelhados, ou assados em folhas de figueira ou de uva. Caso não fossem ser consumidos imediatamente, eram preservados em sal. Frutos do mar são todos produtos comestíveis extraídos do mar, à exceção dos peixes. Consumir peixes e frutos do mar com frequência traz diversos benefícios, como melhora da memória, a concentração, a prevenção de doenças cardiovasculares e a redução da inflamação corporal. Para obter esses benefícios, deve-se consumir peixe no mínimo 3 vezes por semana. Lembrando que deve-se optar por preparações cozidas ou grelhadas, para evitar a gordura da fritura. Alguns exemplos de frutos do mar são lula, fonte de proteína, cálcio, vitamina B12, zinco e vitamina C. Marisco, tem valor proteico, vitamina B1, B2 e B6, ferro, potássio e zinco. Siri, fonte de vitaminas A, B e C, zinco, sais minerais e cálcio. Previne doenças nos ossos e nas articulações, por isso é recomendado para idosos. Além disso, é rico em proteínas. Ostra, rica em zinco e ômega 3, fonte de proteína, previne doenças cardiovasculares. Agora, alguns exemplos de peixes. Sardinha, considerada um peixe gorduroso, é rica em ômega 3. Além disso, possui minerais importantes como cálcio e ferro, que trabalham na manutenção da saúde. Merluza, parecida com a tilápia, a merluza também possui carne branca, magra e poucas espinhas. Possui um preço acessível e sabor um pouco mais marcante. Rica em proteína, é uma boa opção para quem quer perder peso e se preocupa com a quantidade de gorduras. Também possui boa quantidade de vitaminas do complexo B,
que contribuem na manutenção da saúde do sistema nervoso e na produção de energia. Arrenque. O arrenque é um peixe de porte pequeno muito consumido no mundo todo. Também é uma ótima fonte de ômega 3, esse nutriente tão essencial para a saúde. Se destaca ainda a vitamina D, que participa na regulação e manutenção dos ossos e prevenção de doenças e excelente fonte de proteínas. Bom, agora vamos falar sobre os grãos integrais. O termo grão integral ou grão inteiro normalmente indica a inclusão de todos os 3 componentes do grão de cereal. Endosperma, a maior parte do grão, que fornece principalmente amido, o gérmen, que compreende apenas uma pequena parte do grão, que é onde a brotação começa, e farelo, a camada externa protetora do grão, que é rica em fibras alimentares. Em contrapartida, os alimentos refinados, ou não integrais, passam por um processo químico, onde perdem parte das fibras, vitaminas e minerais, que são elementos importantes para a nutrição e sensação de saciedade. Alguns exemplos seriam trigo integral, arroz integral, aveia em flocos, farelo de aveia, centeio e cevada. Bom, agora vamos falar do vinho. O vinho era fundamental para os gregos, seja na vida cotidiana ou religiosa, dado que uma das 12 divindades do Olimpo foi batizada em função da bebida. Dionísio, o deus do vinho, de sua produção e colheita de uvas. Era comum que os gregos antigos consumissem até 2 taças de vinho por dia, que fora enriquecido com ervas e flores, portanto mais doce. O modo com que bebiam vinho era sempre diluído em água, marca de um comportamento civilizado, pois acreditavam que somente os bárbaros bebiam acratos, vinho puro. Vinho é, genericamente, uma bebida alcoólica produzida por fermentação do sumo de uva, e seus benefícios incluem maior volume de colesterol bom, que é o HDL, circulante no sangue, menores riscos de desenvolvimento de tromboses e derrames, menor risco para apresentar quadros de AVC, proteção cardiovascular contra quadros de infarto. Tudo isso tomando 1 ou 2 taças ao dia, acompanhada das refeições. Falaremos agora sobre ervas e especiarias. Dizendo sumariamente, os gregos sempre faziam uso de ervas para preparar seus alimentos, como hortelã, alecrim, tomilho e várias outras. As especiarias estavam presentes em uma variedade muito maior, como o açafrão, que crescia naturalmente na Grécia Antiga, e a mais popular de todas, a erva doce. As famílias ricas compravam canela, cominho, pimenta do reino preta e cravo da Índia para impressionar os convidados em encontros sociais. Para esclarecer, em culinária, chamam-se ervas as folhas de plantas que têm sabor e aroma peculiares, e de especiarias as sementes, brotos, frutos, flores, cascas e raízes de determinadas plantas. As ervas e especiarias podem agir como estimulantes digestivos, com ações antibacterianas, antivirais, anticancerígenas, antidiabéticas e moduladoras de vias ativadoras da termogênese e biogênese mitocondrial. Bom, agora vamos falar sobre as frutas. As frutas faziam parte do dia a dia grego. As mais comuns na Grécia Antiga eram azeitonas, figos, uvas e romãs. Algumas frutas tinham significado religioso, uma vez que era senso comum acreditar no fato de deuses como Zeus, Dionísio, Afrodite, Deméter e Hera terem como alimento favorito a salada de frutas ambrósia, feita com melão, pêssego, pera e uva. Também era acrescentado vinho doce, mel e nozes. O termo fruta é uma expressão popular. Ele é usado para identificar frutos que possuem normalmente sabor adocicado e são comestíveis. Já o termo fruto é um pouco mais complexo. Ele designa a estrutura carnosa das plantas angiospermas que se desenvolve a partir do ovário após a fecundação. Ele corresponde ao ovário desenvolvido da flor e com sementes maduras. Os frutos possuem variedade de vitaminas, minerais e fibras. Por essa razão, o seu consumo ajuda a prevenir diversos tipos de doenças, tais
como a do coração e alguns tipos de câncer. Agora, vamos falar sobre o chá. O chá era um alimento que poderia ser feito por todas as classes, visto que mesmo os pobres poderiam cultivar as ervas que usariam para preparar a bebida em fogueiras. Ele era usado com o objetivo de auxiliar na digestão e ajudar na cura de doenças. Seus benefícios incluem propriedades calmantes, estimulantes, diuréticas ou expectorantes, por exemplo. O chá sem açúcar não tem calorias e é uma boa forma de aumentar a ingestão de água. Além disso, o chá, na sua grande maioria, é rico em minerais e antioxidantes naturais. Falando agora sobre nozes e sementes. Os gregos antigos consumiam em abundância os seguintes alimentos: amêndoas, castanhas, amendoins, pistaches, nozes e sementes de gergelim. Eram usados à guisa de petiscos ou acrescentados a diversas refeições. Havia uma crença mística de que esses alimentos aumentavam a sabedoria pessoal e a saúde em geral. Com o consumo adequado e por serem ricos em ômega 3, fazem parte de dietas que ajudam a combater o estresse, a ansiedade e sintomas de depressão. Seu consumo regular também contribui para aliviar a fadiga e fornecer bastante energia. Os nutrientes presentes favorecem a formação de novos neurônios e ainda contribuem para a comunicação entre os já existentes, corroborando a crença dos gregos antigos. Falando agora rapidamente sobre aves e ovos. O seu consumo não era tão comum quanto é hoje, e as aves em questão com certeza não fazem parte do nosso cardápio. Para os gregos antigos, eram fazões e codornas, que depois de abatidas, serviam de complemento para a dieta baseada em plantas. Os ovos desses animais também eram aproveitados. Os benefícios desse tipo de carne incluem um baixo nível de gordura e fontes de vitaminas do complexo B. Finalmente, chegamos à nossa sina. Estou desagrilhoado para, com profusa deferência, fazer os devidos agradecimentos. Não à guisa de espórtula, porém com sinceridade e contrição no coração. Portanto, após tantos circunlóquios, desvaneço minha fala propedêutica com um incomensurável Tô de brinks, rapaziada, eu não falo desse jeito. Recomeçarmos então é necessário. Salve família, eu e a Mafê agradecemos a todos que assistiram. Agradecemos a professora Mariângela, que como uma bengala de aço inoxidável nos deu apoio durante um ano chuvoso. Particularmente, agradeço a minha dupla, Maria Fernanda, que muito me ajudou nos meus desânimos. Agora, novamente, obrigado a todos.